Bom dia, meninas. Então, como a gente falou, né, a aula sobre transformação capilar, sobre a utilização de alguns ativos químicos que transformam totalmente a estrutura capilar. Então, antes que a gente comece, a gente tem que entender o seguinte. A gente já sabe que o fio do cabelo ele é composto por três partes, né? Cutícula, córtex e, em alguns casos, medula. A cutícula, a gente sabe que a cutícula são de 7 a 12, 13 camadas justapostas. Justapostas quer dizer que elas são unidas umas às outras, são de cor transparente. Então, normalmente o que a gente vê da cor do cabelo não é a cor da cutícula, e sim a cor do córtex. O córtex, onde fica todo o DNA da estrutura capilar. E, em alguns casos, em fios mais grossos, a medula. Só que a medula, até hoje, estudos são realizados e não sabem qual o motivo dela estar ali, dela existir, a sua funcionalidade. Então, se ela está ali, algum motivo tem, né? Cabelos mais finos, cabelos de texturas médias, né, de espessuras médias, costumam não possuir medula. E normalmente cabelos de texturas mais grossas, eles começam a possuir medula. E a gente sabe que existem várias diferenciações de estrutura capilar, de curvatura que a gente fala. A curvatura, quando a gente se refere, é o grau de ondulação. Então, nesse grau de ondulação, os cabelos eles são divididos em três partes. São classificados em três partes que a gente fala: os mongólicos ou mongoloides, os caucasianos ou caucasoides, ou os étnicos ou negroides, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo de um cabelo mongólico ou mongoloide, eu estou falando de um cabelo de uma estrutura lisa, tá? Quando eu falo caucasiano ou caucasoide, eu estou me referindo a cabelos de estrutura onduladas acacheadas, tá? Preste bem atenção nisso, de onduladas acacheadas. E quando eu falo de cabelo negroide ou étnico, eu falo de cabelos mais crespos, cabelos étnicos, tá? Só que por questões até de preconceito, racismo, isso tudo, a gente não pode mais se referir a cabelo negroide. A gente tem que se referir a cabelos étnicos, cabelos de raça, da raça, né? A gente tem as raças brancos, negros, índios. E essa miscigenação, essa mistura, deu-se origem a esses tipos de cabelo. Então, no Brasil, a gente tem muita miscigenação. Então, se a gente tem muita miscigenação, a gente tem uma variação de cabelo muito grande. A variação de curvatura de cabelo muito grande. E nessa variação de curvatura, nem sempre todo mundo está feliz com o que tem, né? Está feliz com o cabelo que tem, quer fazer modificações, quer apelar para algum procedimento. E nisso, dentro da estrutura capilar, nós temos o que a gente chamamos de pontes de sustentação. Nós temos pontes de sustentação, nós temos melaninas, nós temos queratina, nós temos os aminoácidos que formam a queratina, a gente tem os fibroblastos, a macrofibrila, microfibrilas, tudo é responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento da estrutura capilar. Só que para a gente, no caso aqui de transformação química, a gente precisa entender o que são as pontes de sustentação ou pontes de ligação. Então, dentro da estrutura capilar, a gente tem as pontes salínicas ou pontes hidrogênicas. Essas pontes, elas são responsáveis por sustentações temporárias, modificações temporárias. Um exemplo disso é quando a gente utiliza quando a gente vai à praia, quando a gente toma banho,
a gente vai à piscina, a gente faz uma escova, a gente passa uma prancha. Vocês já repararam que quando a gente faz isso, o cabelo ele muda a textura dele, ele muda a forma, ele alisa? No caso de uma escova, de uma prancha, quando você molha, o cabelo volta ao seu estado natural. E quando você está numa praia, numa piscina, ou mesmo tomando banho, você umedece seu cabelo, você molha o seu cabelo, e o seu cabelo, o que ele faz? Ele estica, né? Ele alisa, e depois ele volta para a estrutura natural dele, para a formação natural dele. Então, aí eu envolvo... Calma aí, gente. Aí, normalmente, eu envolvo as pontes salínicas, tá? Que são as pontes de sustentação temporária, de modificação temporária, mas que elas voltam ao seu estado normal. Essa é o tipo de ponte temporária. E nós temos as pontes ou ligações que a gente chama de ligações ou pontes de sulfetos. Ah, professor, mas o que seria as pontes de sulfeto? As pontes de sulfeto são fontes onde elas têm as ligações de enxofre. O enxofre, que é um dos componentes principais dentro da estrutura capilar, que também fica responsável por manter a cor natural do cabelo, responsável pela estrutura que o seu cabelo é, pela forma que o seu cabelo é, entendeu? Então, essas pontes de sulfeto, elas são pontes permanentes, ligações permanentes. Ela precisa de um agente químico, de algum processo químico, para que ela possa se transformar, diferente das pontes de hidrogênio ou pontes salínicas. Tá? As pontes de hidrogênio, elas têm moléculas de hidrogênio e de oxigênio, e essas moléculas você consegue alterá-las. Tipo, você tomou banho, seu cabelo ainda úmido, você esticou o seu cabelo úmido, botou uma touca e deixou secar natural. O cabelo quando secar, vai ficar naquela forma que você deixou. Vai enrolar o seu cabelo com bob. Enrolou seu cabelo com bob, depois se você molhar ele vai voltar ao normal. Passou um babyliss, né? Que tem meninas que têm mania de passar um babyliss. Passa um babyliss. O cabelo fica ondulado naquela hora, mas na hora que a água bater, ela refaz de novo essas pontes hidrogênicas ou salínicas e se mantém novamente seu estado natural. Só que o que ajuda ela a voltar para o estado natural dela são as pontes de sulfeto. São as pontes permanentes. E você precisa fazer uma ação química dentro dessas pontes, dessas moléculas, dessas pontes, para que você consiga fazer a alteração nessas pontes. Então, uma transformação na fibra capilar. De repente, transformar um cabelo que é cacheado, que é étero, um cabelo mais alisado, com cachos mais abertos. De repente, o cabelo é liso, você quer enrolar. Então, isso tudo vai depender do que você pode fazer, né? Aonde você quer chegar, aonde a estrutura que você quer chegar, tá? Então, a gente sabe que devido à composição da parte interna do cabelo, os 12 aminoácidos que se transformam numa queratina, que ajudam na composição das pontes de sulfeto, a melanina existente, as pontes de hidrogênio salínicas, tudo isso é o DNA do seu cabelo. Se é o DNA do seu cabelo, você tem que saber mexer nesse DNA sem desestruturar essa região, entendeu? Então, como é que a gente pode fazer isso? Existem no mercado vários tipos de processos químicos, né? O mais conhecido aí de todos